Santa Mãe de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã, seja bem-vinda, sinta-se em casa. Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja presente em cada coração nessa noite, amém? Amém. Bom, já falaram meu nome, é Margarete. Eu tenho 49 anos, sou casada, tenho 4 filhos. E o que aconteceu comigo foi uma graça de Deus. Tinha que acontecer. Porque viver 40 anos dentro de uma denominação protestante é uma vida, como o padre falou. E deixar Nossa Senhora escrever uma nova história da minha vida, tinha que acontecer o sobrenatural mesmo. Ela tinha que aparecer para mim. Porque eu era pastora, eu fui pastora durante 12 anos de uma denominação, ministério próprio meu. Acho que ninguém na terra, padre, ia conseguir me tirar deste lugar onde eu me encontrava. Eu não sou especial, eu não sou melhor que ninguém, eu sou igual a vocês. Mas tinha que acontecer na minha vida algo sobrenatural, algo que ia chamar a minha atenção. Eu era uma pessoa, minha mãe, eu fui criada na igreja católica até uns 5 anos de idade. Minha mãe era filha de Maria, era uma família igual de todos, católicos. E quando eu fiz 5 anos, a minha mãe decidiu sair da igreja católica e foi convertida ao protestantismo. E levou todo mundo, né, para essa denominação. E ali a gente ficou. Eu fiquei durante 27 anos da minha vida nessa denominação. Só que, irmãos, eu tinha o Espírito Santo, eu falava em línguas, eu tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sempre na minha vida faltou algo, eu não sabia o que era. Eu sempre procurei, dentro do protestantismo, preencher algo que tinha um vazio dentro de mim. Toda a minha vida, em toda a minha existência, eu tinha esse vazio. E com 27 anos de idade, eu saí dessa denominação porque a minha mente começou a se abrir de uma forma que, quando as pessoas liam a Bíblia e pregavam, eu queria entender o que eles estavam falando, comparar com a Bíblia, e não conseguia, porque eles liam uma coisa e pregavam outra, completamente diferente. E eu aprendi na Bíblia que a gente tem que amar o próximo. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. E nós temos o direito, como a Igreja Católica tem e dá esse direito para nós, de ter o ato penitencial, para nós pedirmos o perdão dos nossos pecados. E ainda mais, e vai além ainda, tem ainda a confissão, né? Muito importante. Nós não temos isso. E eu comecei a perceber isso. E comecei a sentir necessidade de estar lendo a Bíblia mais profundamente. A Bíblia era arrancada da minha mão. Minha mãe não deixava eu ler a Bíblia. Ela falava, não, ali quem fala é o Espírito Santo de Deus. Tudo que é falado ali é Deus que fala. Aí eu falava assim, mas Deus fala uma coisa na palavra dele e meu irmão fala outra, né? E aquilo foi me conduzindo assim para o desespero mesmo. Eu vivia desesperada. E eu comecei a procurar. A minha mãe faleceu e depois eu comecei a procurar outros lugares para mim preencher aquele vazio que eu tinha dentro de mim e não sabia o que era. Me casei, meus filhos, e foi a minha vida assim. Meu marido era missionário, eu também era missionária, estamos fazendo missões, saímos daqui, né, de São Paulo, fomos para o interior fazer missão. A minha vida toda era entregue na mão de Deus. Toda a minha vida foi assim. Toda a minha vida eu buscava a Deus. Os meus filhos buscavam a Deus. Meu marido buscava a Deus. E assim mesmo ainda faltava algo na minha vida. E esse desespero tomava conta cada dia que passava da minha vida. Porque todos os lugares que eu ia, eu pregava Jesus, pregava o amor dele, mas não tinha isso.
E as doutrinas cada dia mais de dinheiro, de um monte de coisa que não precisa nem estar falando aqui, isso me entristecia muito. Porque eu não pregava Jesus por causa do dinheiro. Eu não pregava Jesus, Jesus ele nos abençoa independente do dinheiro. Independente de você dar ou não o dinheiro. Deus não quer o dinheiro de ninguém. Deus dá a bênção gratuitamente para nós. Eu não concordando com isso, comecei a debater de frente com aqueles grandes homens, né, que se chamam de Deus. E eu falava, mas eu não vou pregar isso. Eu era obrigada a pregar que aquele que não pagava o dízimo ia para o inferno. Eu tinha que falar isso, né, para o povo. E eu não falava isso. E quando foi, na época que eu e meu esposo fomos ungidos, separados para pastor, eu peguei e fiz um voto com Deus e falei com o Senhor: Senhor, eu vou abrir a minha própria igreja, porque eu não concordo, eu vou ficar num lugar onde eu não concordo. Né? Eu queria fazer aquilo que está na palavra. Então eu creio assim que Deus, Ele procura, como está a Bíblia fala, né? Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Então aquelas pessoas que estão desesperadas, que saíram da igreja desesperadas e foram em outros lugares, tomar água de outros lugares, elas estão desesperadas. Elas estão assim como eu estava. E eu abri a minha própria igreja. Mas Deus falou: você vai abrir, você vai se lascar mesmo. Falei: se você me der, né? Você vai se segurar. Porque às vezes a gente precisa para Deus mostrar o caminho certo. Eu fiz isso. Eu abri a minha igreja. Comecei a fazer os cultos, eu e meu marido. Eu só pregava aquilo que eu achava que realmente trazia para o povo esse alimento espiritual, né? Trazia para o povo uma doutrina diferente. Mas mesmo assim ainda não adiantou. Porque vinham as pessoas das outras denominações dentro da minha igreja para me atacar. Começaram a me atacar. Não, você não pode pregar assim, você tem que pregar até tabela, até fizeram para mim um monte de coisa, entregavam para a gente. Né? Você tem que fazer assim, 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 vai dar certo. Se você fizer, porque a gente não tinha recursos, né? Não tinha recurso nenhum. Então você tem que fazer um envelope, você tem que dar um envelope, a pessoa tem que colocar uma quantia, você vai lá no monte desses envelopes e inventa um monte de coisa. Eu falei: eu não vou inventar nada. E assim foi quase 12 anos. Eu não aguentei. Eu não aguentei porque na minha igreja tinha muitas pessoas pobres mesmo de dinheiro, pessoas necessitadas. Eu não tinha como sustentar essas pessoas. Eu cheguei a pegar garrafa, eu ia na rua, eu saía na rua, as pessoas, para poder ter um dinheiro, para a pessoa poder dar um leite para o filho dela, porque eu me sensibilizava com isso. Sabe aqueles mendigos que ficam na rua? Eu queria pegar e abraçar eles, levar para dentro da igreja, eu cheguei a levar eu e meu esposo, mas nós falamos: não, você não pode trazer eles aqui. Mas como que eu não posso trazer eles aqui se Jesus fala que a gente tem que dar a mão para quem fica caído? Que Deus é esse? Que Jesus é esse? Que vocês pregam? Não é o meu Jesus? E assim, irmãos, eu fechei o meu ministério. Falei: Senhor, eu vou fechar, porque eu não aguento. Eu não aguento mais. Eu cheguei no meu esposo e falei: se você quiser continuar, você continua. Eu não vou continuar mais. Eu fiquei um ano no deserto. Um ano orando na minha casa e pedindo misericórdia para o Senhor. Senhor, para onde que eu vou? Toda a minha vida eu servi ao Senhor. Tudo que o Senhor falava para mim fazer, eu fazia. Eu era pregadora da palavra de Deus. O Senhor nos dava na música. Nem o meu CD eu consegui ir para frente. Porque eu tinha que fazer certas coisas que eu não queria fazer. Senhor, aonde que eu vou agora? Para onde? Se só tu tens palavra de vida e a gente tem que viver em comunidade.
de 2011. A minha irmã, eu tinha uma irmã que ela também era evangélica. Ela tinha uma depressão muito profunda. Eu queria tanto que Deus libertasse essa minha irmã. Tanto que eu pedia. E eu tinha uma prima que mora ali no Pestano, no Jardim Roberto, em Osasco. Ela tem um cenáculo de Nossa Senhora. E ela convidou a minha irmã para ir nesse cenáculo. No dia 7 de abril ia ser feito ali. Ela tem há 8 anos esse cenáculo. E ela convidou a minha irmã. Aí a minha irmã, comovida, né, com todas aquelas palavras da minha prima, ligou para mim, porque minha irmã sabia que eu estava passando por aquele deserto. Aí a minha irmã ligou para mim e falou assim: Lete, ela chama de Lete, Lete, eu fui convidada para ir no cenáculo de Nossa Senhora. Eu falei: cenáculo de Nossa Senhora? Não é de católico? Aí ela falou: é de católico. Eu falei: você vai? Ela falou: então, eu queria ver com você, se você quer ir comigo. Porque a Cida, ela fala tantas palavras bonitas, ela fala tão bem desse cenáculo de Nossa Senhora. Sabe, eu estava com tanta sede de Deus, que a minha irmã começou a falar por telefone e eu comecei a me encher de alegria. O meu coração se alegrou. Eu falei com meu marido, eu falei para ela: se a gente vai junto, eu vou junto com você. Ela falou: mas você vem mesmo? Eu falei: vou, eu vou. Católico, espírita, não quero mais nem saber. O primeiro que me chamar, que me convidar, eu estou indo. É católico, é espírita, para mim é. Agora não tem esse tempo, né? E aí, no dia 7 de abril, chegou o cenário. Eu fui, eu e minha irmã. Só que uma coisa eu falei para ela: eu vou entrar dentro dessa casa, que vai ser rezado aí, eu sei que vai ser rezado um monte de reza aí, os católicos fazem, né? Porque eu era, gente, 40 anos. 40 anos protestando contra os católicos. Quebrando os santos, né? Quebrando os santos, falando mal do terço, né? Deus sabe porque eu era ignorante. Hoje eu sei. Eu tenho consciência disso, mas antes eu não tinha. Então eu falava comigo, quando os católicos não aceitava Jesus, né? E ia chorando na igreja, né? Saía da igreja católica e ia para a minha igreja. E eu falava: ó, você tem que parar de ser louco. E aí eu falei com a minha irmã assim: uma coisa que a gente vai entrar aqui e vai fazer é abrir o nosso coração. Porque não tem como a pessoa ir num lugar e não abrir o coração. Se você não abrir o coração, não adianta nada, não resolve nada. Então eu falei com a minha irmã: vamos abrir o nosso coração. Eu sei que Deus vai fazer uma obra ali, nesse lugar. E eu até estava achando que eu ia converter todo mundo. Eu até falei para o meu marido: ó, eu acho que Deus vai me usar naquele cenário. Será? Eu falei: será? Não? Eu tenho quase certeza. Aí a minha prima ligou para mim antes e falou assim: canta 2 louvores lá de Jesus, que fala de Jesus, mas tá vendo? Já é um sinal de Deus. Eu vou converter aqueles católicos, vou chegar lá e vou falar de Jesus, porque para mim, gente, eu vou ser sincero, católico era tudo frio, tinha Deus. Para mim era assim, era essa visão do católico, de bar, de balada, né? As baladas, os católicos estavam tudo lá, as cruzes, as baladas, né? O forró, os pinguços. E a gente pergunta: quem que já é o processo católico? Então, para mim, católico era pinguço, era prostituto, era balador, era isso para mim. Católico, na visão do crente, é esse, irmão. Não tem outro caminho, não precisa ficar, né, horrorizado com o que eu estou falando. É assim: católico mata, católico judia, católico não tem Deus. Então, para mim, esse era católico. Era adúltero, né? Não tinha namoro santo. Para mim, eu achava que católico não tinha namoro santo. Católico era tudo sem perdão. Era essa
Eu tinha falado com a minha irmã, abrir o coração. Eu estava com o meu coração aberto ainda. Naquele momento, reunidos aqui, no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem, como conhece todos os seus queridos filhos, e não deixará faltar para nós seus filhos. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão. Neste momento que todos estavam cantando ali, eu comecei a sentir uns arrepios bem grandes, bem forte mesmo, do Espírito Santo de Deus. E um clarão se fez ali naquele lugar. E eu vi uma mulher chegando, uma mulher vestida de branco, uma mulher com manto azul, parando na minha frente. Ela não falou nada, ela só olhou nos meus olhos e estendeu a sua mão. Naquele momento que eu vi ali, eu comecei a chorar. Eu falei assim, ao mesmo tempo que eu estava tendo aquela visão, gente, a mente da gente é coisa de segundos, querido, né? A gente pensa tanta coisa. Eu falei assim, meu Deus, eu estou vendo essa mulher na minha frente. Eu comecei a chorar. Se eu falar que eu estou vendo aqui, os católicos são tudo frios, vai falar o que de mim que sou crente? Eu falo, essa mulher não está ouvindo. Eu falo assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Comecei a chorar, irmãos, mas um choro assim, olhando, meu olho estava fechado, mas eu enxergava ela. Eu enxergava aquela mulher. E eu falava assim, meu Deus, se eu começar a gritar, eu queria gritar. Eu queria sair pulando. Eu falei, gente, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Eu queria fazer isso. Mas eu me comportei. Falei, não, eu vou ficar na minha. Vou ficar bem quietinha aqui. E só chorei. Mas eu chorei assim, um choro assim que eu nunca tinha chorado na minha vida. Nem quando minha mãe morreu, eu chorei do jeito que eu chorei. Era uma coisa assim, muito, sabe, do céu mesmo, né? E quando eu vi, que eu tive aquela visão, ela foi se distanciando e saiu. Depois eu peguei, naquele momento, eu não queria saber se eu tinha 40 anos de crente. Eu não queria saber, sabe, se eu tinha marido que era crente, se filho crente. Meus pastores, minhas amigas, meus amigos, meus vizinhos, meus colegas, eu não queria saber de nada. Eu me converti naquele minuto. Eu eu senti o carinho dela, eu senti isso na minha vida. E olha, para confirmar essa visão, a minha irmã também viu. A minha irmã também teve essa experiência de vê-la. E ainda mais, a minha irmã não só viu, como Nossa Senhora colocou o manto dela sobre a minha irmã. E aí eu fui cantar. Eles gravaram.
apareceu para mim de uma forma sobrenatural, de uma forma muito especial, né? Então, naquele momento, eu entreguei a minha vida, a minha irmã também entregou. Minha irmã tinha uma depressão, lembra que eu falei? Muito profunda. E a casa dela foi visitada várias vezes, levando a imagem de Nossa Senhora, fazendo o trabalho todo, né, de oração, na casa da minha irmã, fazendo com que ela realmente, né, fosse liberta, tivesse um encontro real, de fato, de verdade, com Jesus, sacramentado agora, né? A gente não tinha esse privilégio, é Jesus sacramentado. E a minha irmã, nos horários de oração, a gente ia, minha irmã ficava 40 minutos no sagrado, pedindo a misericórdia do Senhor na vida dela. Eu já achava que, naquele momento que Nossa Senhora colocou o manto nela, eu falei, a minha irmã está liberta. E ficou liberta mesmo. 3 meses de grupo de oração, irmãos. Quando foi um dia, nós estávamos bem, eu já era bem católica, mas eu era católica mesmo, sabe? Eu era tão católica, que eu saí assim, um dia eu saí, que eu não tinha igreja, né? Porque a minha prima, ela era da Imaculada, um pouco distante da minha casa. Eu falei, meu Deus, eu não tinha a igreja católica é mais próxima da minha casa. Eu falei, eu já sei, era Cristo Rei. Gente, eu não olho, 15 anos morando num lugar, nunca tinha passado nem na rua da igreja. Nem na rua da igreja eu passava. Nunca passei na minha vida, nem sabia como que é. Aí eu fiquei sabendo de uma missa da besta, eu e minha prima, nós fomos lá. Essa missa da besta que o padre faz lá no 3º sábado do mês. E aí eu falei, coitado do padre, né? Porque teve uma hora lá que ele falou, quem quer contar um testemunho? Eu falei, eu quero. Eu estava tão alegre, tão feliz com Nossa Senhora, porque daí eu queria falar de Nossa, só falando de Nossa Senhora para os meus parentes, eu falava de Nossa Senhora para o meu marido, eu falava de Nossa Senhora. Eu comecei a amar tanto Nossa Senhora, mas amar mesmo, amar. Eu falei, não, agora eu vou consagrar minha vida, eu vou consagrar minha vida, vou consagrar a vida da minha família nas mãos de Nossa Senhora. Correndo lá, falei, ó, aconteceu isso, contei mais ou menos por cima. Falei, eu moro lá na rua Reginaldo, já dei endereço para todo mundo, quem quiser na minha casa. Né? Falei, o que eu preciso fazer para mim ser católica? O que eu preciso? Eu quero ser católica, mas eu quero ser católica. Não quero ser católica meia boca, não. Quero ter tudo que eu tiver de direito, eu quero. Aí o padre, ó, você tem que fazer o primeiro. Você já é batizado? Já sou batizado. Ele falou, então você tem que fazer a primeira comunhão para receber o corpo de Jesus. Gente, que coisa linda, né? Que a igreja tem. Jesus sacramentado. Gente, quando eu fiquei sabendo que essa hóstia, quando o padre fazia aqui no altar a transformação do corpo, gente, eu me apaixonei por isso. Eu falei, meu Deus, por que o povo sai da igreja católica? Eu comecei a ver a riqueza da igreja, porque daí eu queria me aprofundar, né? Não queria só saber da igreja superficial. Eu falei, não, eu quero conhecer. O que eu preciso? E eu via o povo colocando Jesus na boca. Eu falei assim, nossa, que privilégio que esse povo tem. Fiquei sabendo o que era aquilo, né? Muitos não dão valor, né? Participa de qualquer jeito. Mas graças a Deus que nós estamos aqui, né? E aí eu falava, meu Deus, para ele, eu falava, você tem que fazer a primeira comunhão. Eu falei, amém, eu vou fazer. Que dia que a gente pode começar? É o mais rápido possível. Ele, vamos começar já daqui 3 meses, era 1 ano. Eu falei, que? 1 ano? Meu Deus, eu falei 1 ano. Ele falou, outra coisa também, tem que casar na igreja católica. Eu falei, Nossa Senhora, agora eu vou ser sincera. Tem que aumentar minha fé, hein? A senhora me colocou nesse caminho, a senhora vai ter que dar um jeito. Porque o meu marido casava na igreja. Nós não casamos na igreja evangélica, porque meu marido era contra casamento na igreja. Sempre foi contra. Eu falei, meu Deus, e agora? Então eu cheguei e falei para o meu marido assim, amor, eu preciso casar na igreja católica para receber Jesus. Eu falei, o quê? Eu falei assim, eu preciso casar na igreja. Amor, você virou. Um dia, um belo dia, você chega a fim de uma visão de Maria, de Nossa Senhora, agora você é Mariana, né?
nós temos um Deus, não tem? Nossa Senhora não passa na frente com um norte de batalha. Nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo e ainda temos uma mãe que cuida. Vamos nos pés de Nossa Senhora. Eu comprei uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Detalhe, até esqueci de falar. Foi Nossa Senhora das Graças que apareceu. Só que eu não sabia qual era, porque a gente só conhece, eu só conhecia a Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora das Graças eu não conhecia. Depois, quando eu falei que o nome era julgado e tal, né? A minha prima falou assim, Nossa Senhora das Graças, mostrou a imagem, é essa mesmo. Então eu comprei uma imagem e lá nos pés de Nossa Senhora, agora a Senhora vai ter que me ouvir. A Senhora me colocou nessa igreja de Jesus Cristo, a igreja do seu Filho. Eu falava assim, não é? Agora a Senhora vai ter que dar um jeito. Deus não traçou esse plano na minha vida em vão, não. E eu creio que a Senhora não apareceu em vão para mim, eu creio nisso. Com 3 meses que a gente estava caminhando, um dia 11 de julho, eu recebo uma notícia que a minha irmã faleceu. Dia 11 de julho. Ela teve a visão de Nossa Senhora, colocou o manto nela. E levou ela. Só que eu não entendia por quê. Eu fui entender, não entendia, vai fazer 2 anos agora. Foi 2011, 2012, 2013. Dia 11 do ano que vem vai fazer 3 anos. Eu não entendia por que Deus tinha levado minha irmã. Por que Nossa Senhora fez isso com ela? Eu queria ver ela bem. Ela estava bem, ela já estava buscando, tudo isso. Mas eu queria que ela sentisse aquilo que eu estava sentindo, que eu estava vivendo. Eu queria isso para ela também. Só que não foi dessa forma. Tem vezes na nossa vida, Deus não faz o que a gente quer também, sabe? Quando foi esses dias atrás, eu senti muita falta da minha irmã. E eu, nos pés de Nossa Senhora, falava assim, Nossa Senhora, até hoje, e isso me machucava muito, porque eu não entendia o porquê que a minha irmã faleceu de repente. Não estava doente, sentia uma dor de cabeça, foi para o hospital, doente. Quando foi esses dias, eu questionei de novo. Falei, Nossa Senhora, a Senhora me trouxe para a Igreja Católica, fez essa visão na minha vida, fez essa obra, intercedeu a Jesus por mim. A Senhora é minha intercessora, por quê? E aí Nossa Senhora respondeu, depois de quase 3 anos, Nossa Senhora respondeu para mim. A minha irmã tinha tentado suicídio 3 vezes. E ela falou assim, eu passo no purgatório e as almas que já estão prontas, eu resgato elas e levo para o céu. A sua irmã, eu fiz diferente. Eu resgatei ela em vida. Porque ela ia tentar mais uma vez o suicídio e ia morrer espiritualmente. Então, em vida, Nossa Senhora veio buscar ela, veio para o céu. Voltando, meu marido, eu ajoelhava na frente do sagrado, falava com Deus, com Jesus. Ajoelhava na frente da imagem de Nossa Senhora, falava com Nossa Senhora. Nossa Senhora, a Senhora apareceu para mim de uma forma tão linda, sobrenatural, me trazendo para essa igreja maravilhosa, que cada dia mais que eu estava participando, isso das trevas. O que é isso, gente? O que é isso? Eu chorava. Gente, quando eu vejo isso, eu chorava. Eu falava, Jesus, que coisa mais linda, que igreja linda, obrigado, Senhor, porque o Senhor me tirou desse meio e me colocou na igreja santa, una, católica, apostólica, romana. É lindo! Tudo isso
sabe? Que coisa mais linda! Que coisa linda! E todo mundo, né? Naquela festa da Páscoa, aí a gente fica, né? Dá alguma coisa para Deus, né? Essas 40 dias, eu dei tudo que eu podia lá, café e um monte de coisa. Gente, cada história da igreja que eu lia, cada história de santo que eu era tão contra, né? E aí foi o padre me ajudou bastante, os seminaristas que estavam ali também na época, me ajudou a entender as imagens, o que é, tudo, e as histórias do santo, que coisa mais linda, cada santo, né? Eu queria ler o santo também. Falei, todo mundo tem? Santa Teresinha, São Judas, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, Jesus, e eu? O que eu vou fazer? Aí um dia eu fui na Padre. Falei, Padre, eu também queria ter um santo de devoção. Não tenho, eu tenho Nossa Senhora, que é a minha santa, mas eu queria um santo. Ele falou, calma, o santo que escolhe as pessoas. Eu falei, é? Foi que legal, então, o santo que escolhe, algum santo aí pode me escolher. E eu fui escolhida. Santa Teresa d'Ávila me escolheu. Porque um dia eu estava indo celebrar numa igreja lá que tem uma lama danada. Ou lama que é aquela. Eu enterrei o meu carro lá, meu pneu lá na lama. E eu falava assim, Jesus, mas que negócio é esse? Saí do carro, falei, Senhor, vai fazer tua obra. E fiquei reclamando, né? Depois, no outro dia, eu escutei uma pregação do Felipe aqui, né? Na Canção Nova. E ele falando dessa santa. Aí na hora eu comecei a chorar, e era mesmo, era essa santa que parecia comigo. Fui lendo a história dela e realmente parece comigo. E voltando para o casamento, meu marido não queria casar. E eu nos pés de Nossa Senhora, nos pés de Nosso Senhor, e nos pés de Nossa Senhora, e fazendo a catequese firme ali no propósito. Falei, não, aquele que fez a boa obra na minha vida é fiel e vai terminar. Nossa Senhora chamou eu e vai conceder essa graça para mim. Irmãos, vamos me ajudar em oração. E comecei a pedir oração para o povo. Vamos rezar o texto, vamos rezar, vamos orar, vamos clamar. Né? E Nossa Senhora no meio, viu? Tudo no meio. E vamos lá, e vamos rezar, e vamos pedir no altar. Aprendi também uma coisa maravilhosa. Quando está consagrando, é um milagre, né? Tudo que nós pedimos é realizado. Eu falei, é mesmo? Então, quando o padre levantava o Jesus, a hóstia para consagrar, ele falava, Jesus, é o Senhor mesmo que está aí. Se é o Senhor mesmo que está aí, toca no coração do meu marido. O coração do homem está na mão de Deus. O coração do homem está na mão de Deus. Não tem impossível, como foi falado, né? Não tem impossível para Deus, não tem impossível para ti. Então, toda missa que eu ia, eu falava a mesma coisa. Então, Jesus, não tem impossível para o Senhor. Eu creio que é o Senhor que está aí. É o Senhor, é Jesus que está aí. Eu creio nisso e eu creio no milagre. Eu sei que o coração dele é duro, não é? E olha que a gente até perde a fé, não é? Um coração duro na nossa casa. Temos filhos rebeldes, marido rebelde, mulher rebelde, né? Irmão rebelde. Mas está na mão de Deus, viu? O coração dele vai ter uma hora que quebra. E foi o que aconteceu. Porque todas as missas, as homilias, eu sou apaixonada por homilias. Então, todas as homilias do padre, eu chegava em casa e falava assim, ó, ninguém vai assistir televisão mais. Eu tenho 4 filhos, o meu marido. Ninguém vai assistir mais, todo mundo agora aqui, ó. Depois da missa, vamos tomar um café. Eu contava toda a homilia que eu ouvia dos meus filhos e do meu marido. A palavra tem que entrar, e vai entrar. E vai entrar. Gente, como que coisa linda. E todo mundo já não aguentava mais ouvir eu falar. E eu falava, eu pregava dentro da minha casa. Pregava, eu não estava nem aí. Você quer ouvir? Você vai ouvir sim. Quem manda aqui sou eu. Sou sua mãe, vai, senta aí. Meu filho estava até aqui, né? Põe aqui de mim. Aí, de novo, mãe, de novo, sim, Senhor. Olha o que Deus falou na boca do padre. Olha o que Deus falou. Porque Deus fala com a gente. E aí, quando foi um dia, eu cheguei em casa, um domingo à noite, meu marido falou assim, amor, é importante mesmo para você casar? Eu falei, é. Então pode marcar dela, porque a gente vai casar. Eu casei dia 21
os 3. A minha filha só não batizou ainda porque ela está fazendo faculdade. Tempo. É aquele tempo que foi, né? Esse agasado não tem tempo de fazer nada. Nem primeiro comunhão, nada. Né? Mas está na mão de Deus, mas ela já aceitou a igreja. Ela já é católica. Ela falou, mas não tem sacramento, mas eu sou católica. Amém. Meus 3 filhos foram batizados dia 15 de novembro. Os 3 são acólitos na igreja. São mais católicos do que eu ainda. Bem católicos. Servem a Deus de todo o coração. E agora, dia 25 de dezembro, eles vão fazer a primeira comunhão também. Então, irmãos, o que eu quero deixar aqui, para todos nós que somos da igreja católica, hoje eu tenho uma vida, nossa, tão diferente da que eu tinha. Sabe, aquela desespero, não tem mais. Hoje eu tenho minha mãe que cuida de mim. Hoje eu tenho uma mãe que zela por mim. Hoje eu tenho uma mãe que, quando eu estou triste, ela dá o colo dela para mim. Quando eu estou alegre, ela passa a mão na minha cabeça com carinho. Então, olha, não tem coisa melhor do que ser uma mãe. Não importa o que os outros vão pensar. Eu não quero nem saber. E os irmãos, posso ir na tua casa? Pode. Você vai vir me ver? Você vai vir me ver? Se for para vir me ver, a minha porta está aberta. Se for para discutir alguma coisa, minha porta está fechada. Eu não quero ver ninguém. Muito conhecida, e faço a minha cruz bem grande. Eu sempre gosto de coisas grandes. Gosto de estar com camiseta, gosto de fazer propaganda mesmo da igreja, de Maria, de Nossa Senhora, todo mundo. Eu gosto mesmo, os meus filhos também gostam de fazer mesmo propaganda. Nós temos que, aonde nós formos, a gente tem que levar Jesus. E tem que levar Nossa Senhora também. Não adianta só levar Jesus, tem que levar Nossa Senhora também. Então, Nossa Senhora, um dia eu estava agradecendo, né, por tudo isso que aconteceu na minha vida. Eu fiz uma música que eu queria cantar. Sabe, depois que eu te encontrei, não tinha mais um carinho demais. Faltava algo em minha vida. Chorava perguntando para ver o que era. Ele me olhou e respondeu-me assim: você tem que ter um ombro de mãe para chorar nos momentos